Quando se fala de Benjamin Franklin, pensa-se no pai fundador ou no inventor do para-raios. Mas, na realidade, é uma personagem muito mais complexa. Aprendiz de tudo que chamava sua atenção, dedicou sua vida à inovação e ao serviço público, mais do que qualquer outro em sua época. Sua criatividade e amplo senso comum são frutos do iluminismo, embora moldados por uma formação autodidata que concebia a pesquisa científica como um caminho para melhorar a vida das pessoas. Mas as vicissitudes de sua época levaram-no a ser também um ator proeminente durante a Revolução Americana da Independência, especialmente nas áreas de ideias e diplomacia. O único pai fundador que assinou a Declaração de Independência, a Constituição e o Tratado de Paris, 3 documentos fundamentais dos Estados Unidos. Sua vasta erudição só se compara com seu aguçado engenho, tornando-se um dos americanos mais queridos de seu país e um dos primeiros a alcançar celebridade na Europa do século XVIII. Esta é a vida de Benjamin Franklin. Fala com vocês, Reinaldo Carrillo. Isso é a Nova Enciclopédia e convido vocês a nos seguir em nossa conta no Instagram, curtir este vídeo e deixar seus comentários. Benjamin nasce em Boston, então capital da colônia inglesa de Massachusetts, em 17 de janeiro de 1706. Ele era filho de um fabricante de velas e sabão que se casou 2 vezes e que teve 17 filhos ao longo de sua vida. Seus avós maternos, que eram cristãos presbiterianos, haviam emigrado da Grã-Bretanha várias décadas atrás, fugindo da perseguição religiosa liderada pelo rei Carlos I contra os protestantes dissidentes. Este não é um fato menor, pois Franklin será instruído na tradição presbiteriana por disposição de sua mãe. Mas em relação à sua educação formal, esta foi abruptamente interrompida aos 10 anos, quando a precária situação da família fez com que seu pai o retirasse da escola para integrá-lo na fabricação de velas. Ainda assim, Benjamin recebeu algumas lições de um tutor particular nos anos seguintes. É aqui que sua curiosidade começará a despertar de forma explosiva, abrangendo as mais diversas áreas. Em sua autobiografia, ele revelou que quando criança sonhava em ser marinheiro e navegar pelo oceano. Toda a sua vida foi, portanto, de conhecido gosto pela natação, e já então teve sua primeira invenção, criando nadadeiras de mergulho. Claro, tratava-se de algo rudimentar, com tábuas amarradas aos seus pés e mãos, mas mostrava o seu grande engenho. Essa habilidade fez com que ele fosse trabalhar com 12 anos na gráfica de um de seus irmãos. E ali começou a cultivar o ofício que usaria por toda a sua vida. Sua experiência na gráfica representou sua entrada no mundo editorial, onde colheu não poucos sucessos iniciais. Seu irmão havia fundado um jornal em Boston, que era apenas o 4º jornal criado nas colônias. E o jovem Franklin, de 15 anos, quis colaborar com uma coluna que não foi aceita. Isso o motivou a escrever sob um pseudônimo, com o qual conseguiu publicar pelo menos 14 ensaios sobre temas variados de casamento, religião, moda e direitos, ganhando grande popularidade entre os leitores. Nesse momento, já deslumbrava com algumas ideias que exibiam sustento e maturidade em seu pensamento. Porém, também causou atritos com seu irmão. E, finalmente, optou por deixar essa gráfica para se mudar para Nova York em 1723 e, imediatamente depois, para Filadélfia, tendo apenas 17 anos. Naquela época, Filadélfia era uma cidade que não chegava a 50 anos de estabelecida e que se mostrava como o emblema da paz propiciada pelas comunidades Quaker. Na colônia Pensilvânia, estas eram outras comunidades de cristãos protestantes. Embora tenha chegado sem dinheiro, rapidamente encontrou trabalho como tipógrafo de uma gráfica e conseguiu se manter lá por 2 anos. Nesse tempo, conheceu uma jovem chamada Deborah Reed, a quem cortejou com afinco até propor a ideia de casamento, embora no final não tenha acontecido. De Filadélfia, Franklin cruzou o Oceano Atlântico pela primeira vez e chegou a Londres, onde procurou aperfeiçoar sua profissão de escritor. Lá ele ficou por mais 2 anos, mas decidiu voltar para Filadélfia em 1727 para aproveitar as oportunidades que havia visto no negócio. Assim, aos 21 anos, ele já se estabeleceu como um impressor e editor na Pensilvânia e criou uma gráfica.
Ele conseguiu uma oportunidade de ouro ao receber a tarefa e a autorização para emitir o papel moeda das colônias britânicas, resultado de bons lucros em 1730. Benjamin compra o jornal semanal A Gazeta da Pensilvânia, que era o segundo jornal criado na colônia, e o transforma em uma referência da imprensa. Durante 18 anos, ele também retomou seu relacionamento com Deborah Reed, que durante sua ausência foi levada a se casar com outro homem, do qual mais tarde se separou sem se divorciar. Nesse mesmo ano, nasceu também o primeiro filho de Franklin, embora concebido com uma mulher diferente, da qual não se tem detalhes. Sabe-se apenas que a criança foi criada por Benjamin e Deborah, que já em 1730 decidiram agora sim se casar. No entanto, como ela ainda era considerada casada, o casal só pôde celebrar uma cerimônia privada para formalizar seu relacionamento conjugal, que não foi registrado. E 2 anos depois, conseguiram conceber seu primeiro filho próprio. Este fato coincide com o início da maior aventura literária de Franklin, a criação do Almanaque do Pobre Richard, em 1732. Era uma espécie de anuário que continha informações diversas sobre astronomia, curiosidades, passatempos, conselhos médicos, o santoral cristão, entre outros temas. Esse anuário abriu uma época de prosperidade para sua impressora e se tornou a segunda publicação mais conhecida das colônias, apenas atrás da Bíblia. O jovem Franklin atuou como escritor, editor e diretor do almanaque, embora atribuísse tudo ao pseudônimo fictício de Richard Saunders. Ainda assim, ele expressou traços importantes de seu pensamento, princípios e até sua rejeição à escravidão. Ele lia aos montes, e era assim que alimentava os mais diversos interesses que tinha sobre ciência, filosofia, política e religião. Certamente, outro dos usos notáveis que ele deu à sua impressora nesta década foi o impulso da maçonaria, tornando-se o primeiro colonizador a publicar um livro maçônico. Nada menos que as famosas Constituições de Anderson, uma publicação de importância não menor para a maçonaria anglo-saxônica a partir do século XVIII. O sucesso como impressor e editor lhe garantiu prestígio em Filadélfia, permitindo-lhe iniciar o caminho como homem público. Nessa década, ele ajudou a criar o primeiro corpo de bombeiros da colônia em Filadélfia. Já para 1736, tornou-se, além disso, secretário da Assembleia Geral da Colônia da Pensilvânia. Embora isso também tenha coincidido com a fatal perda de seu segundo filho devido à varíola. Apesar de seu cargo de secretário ser mais administrativo, essa entrada na legislatura colonial permitiu-lhe influenciar a vida política, social e econômica da colônia. E 1 ano depois, Franklin também foi nomeado diretor-geral dos Correios de Filadélfia, aproveitando para impulsionar várias reformas que melhoraram o serviço nos anos seguintes. Enquanto isso, ele conciliava esses 2 trabalhos públicos. Ele também continuou com seu trabalho na gráfica e com a busca para saciar sua curiosidade interminável. Já em 1731, ele ajudou a fundar o que mais tarde se tornou a primeira biblioteca pública de Filadélfia. E em 1740, ele desempenhou um papel-chave na criação da Universidade da Pensilvânia. Como se pode ver, ele demonstrava, naquela época, sua proatividade em impulsionar o avanço da colônia. Afinal, Franklin havia visto os benefícios que a população na Grã-Bretanha desfrutava e só queria emular o que considerava útil para os colonos americanos. No meio de toda essa fase agitada, Franklin era percebido como um sujeito muito peculiar de Filadélfia, mas com bastante carisma. Seu engenho afiado, seu caráter decidido e seu animado senso de humor correspondiam totalmente à sua aparência simples, que mostrava um homem afável. Seus olhos grandes estavam sempre propensos ao sorriso. Ele era um sujeito que facilmente ganhava o respeito e a estima das pessoas. Isso pode explicar sua facilidade em trocar diamante ao longo dos anos, apesar de nunca romper com Deborah. Também nesse tempo, tornou-se comum ele manter tertúlias em alguns lugares da cidade, especialmente com seus habituais companheiros de bebida. Foi na década de 1740 que ele se aprofundou mais no mundo da experimentação, tendo sua primeira invenção notável em 1742. Tratava-se de um sistema de aquecimento que posteriormente foi batizado como o fogão,
Franklin, e que se popularizou rapidamente por sua maior eficiência no manejo da fumaça e seu menor consumo de carvão ou lenha. Franklin manteve seu interesse em promover o conhecimento. E em 1743, quando nasce sua outra filha, ajuda a fundar a Sociedade Filosófica, que mais tarde se tornaria a Sociedade Filosófica Americana. Tudo isso enquanto participava da legislatura colonial e, simultaneamente, dirigia os Correios. Até o final daquela década, já tinha maior notoriedade, principalmente por apoiar causas de saúde e educação. Mas seu espírito insaciável tinha cada vez mais predileção pela ciência, e isso o levaria a tomar novos rumos. Após acumular uma modesta fortuna em 1748, decidiu vender sua gráfica para se dedicar à atividade científica. Foi então que começou seu trabalho mais profuso, principalmente no campo dos fenômenos elétricos, onde via potenciais usos domésticos. Ele até chegou a propor termos que hoje são habituais como bateria, condutor, carga, polo negativo e polo positivo. E também começou uma investigação mais arriscada sobre os fenômenos que hoje são conhecidos como tornados. Mas durante esse período, os conflitos entre colonos e nativos americanos se intensificaram. E isso o obrigou a se envolver em várias comissões para negociar o fim das rebeliões e escaramuças. Talvez tenha sido isso que o motivou a ter um papel mais incisivo na Assembleia Colonial, da qual se tornou membro pleno já em 1751, após encerrar seu longo período como secretário. Além disso, nesse ano também ajudou a estabelecer o Hospital da Pensilvânia, que foi um dos primeiros das colônias. E por essa época, igualmente, já começavam a ganhar força as ideias de independência nos círculos dirigentes. Agora, na ascendente trajetória de Benjamin, seu marco de maior fama chegaria em 1752, por razões científicas. Naquele ano, ele se virou para criar um catéter urinário flexível, após ver de perto os problemas de cálculo renal que um de seus irmãos havia sofrido. E por outro lado, foi também quando realizou seu experimento mais famoso, o da pipa. Ele estava na França por um breve período e quis aproveitar uma nuvem tempestuosa para entender a tríade entre nuvens, raios e o fogo originado por eles. Ele lançou ao céu uma pipa de seda com fio de metal, sob a hipótese, depois comprovada, de que as nuvens tinham carga elétrica atraída para a pipa devido ao metal. Este experimento levou-o a inventar o para-raios em 1753, quando deduziu que uma vara de ferro colocada em um ponto alto atrairia a carga elétrica de uma tempestade para depois dissipá-la no solo de forma inofensiva. Tamanha foi a sua importância que até lhe valeu uma distinção posterior da Royal Society britânica. O ano de 1753 não foi marcado apenas por essa invenção. Naquele ano, as peripécias da época aumentaram seu papel de homem público, quando os conflitos entre as tribos indígenas e os colonos franceses e britânicos escalaram até um ponto bélico. Tratou-se da chamada Guerra Franco-Indígena no Norte, que para as 13 colônias representou a inédita necessidade de se organizar e se defender. Diante disso, foi convocado o famoso Congresso de Albany, em 1754, ao qual um experiente Franklin, de quase 50 anos, compareceu por Pensilvânia. E como um fato primordial, viu aqui uma oportunidade para propor uma unidade incipiente entre as colônias, o famoso Plano de União, que depois não teve sucesso. Ainda assim, o serviço de Franklin já era transcendente, e isso lhe valeu para ter sua primeira experiência política dura. Fora das colônias, pois foi nomeado como agente da Pensilvânia em Londres para 1757, por decisão da legislatura a qual ele pertencia. Vale lembrar que nessa época as colônias não tinham representação ou embaixadores no parlamento britânico. Havia agentes que atendiam assuntos especiais. E neste caso, a tarefa para Franklin era nada menos que protestar contra a administração da família Penn, que era a família que havia estabelecido a colônia Pensilvânia várias décadas atrás. Segundo Benjamin, os privilégios de que gozava essa família e o sistema geral de funcionamento da colônia se tornava cada vez mais insustentável. Não só para os colonos, mas também para os próprios legisladores. E isso começa a gerar um ponto de ruptura. Benjamin atua como agente lá por 5 anos, período que representou sua fase política mais intensa.
Nesse momento, sua fama já havia se espalhado por vários países da Europa por suas conquistas científicas. No entanto, essa nova década se concentraria mais em manifestações como a escrita e a música, dado seu gosto por instrumentos e composição. Por exemplo, em 1761, cria a harmônica de vidro, que consistia em uma série de tigelas de vidro unidas através de uma haste acionada com o pé. Disse que até compositores como Mozart e Beethoven chegaram a usá-la, antes de se perder no tempo devido à sua pouca fama. Para 1762, Benjamin volta a Filadélfia, onde ficou apenas alguns anos, pois a rigidez tributária, causada pela Lei do Açúcar de 1764, lhe rendeu uma nova missão em Londres como agente da Pensilvânia. No entanto, a situação só se tornou mais tensa no ano seguinte, após a aprovação da Lei do Selo, que exigia um selo fiscal em todo o material impresso nas colônias. Embora Franklin tenha buscado pelos meios disponíveis que essa nova lei fosse objetada, seus esforços foram infrutíferos e sua reputação foi bastante questionada nas colônias. Quando se soube que ele havia recomendado um amigo seu para distribuir esses selos na Pensilvânia. Aos 60 anos, o enérgico e incansável Franklin trabalhou para revogar essa legislação. Nos meses seguintes, a tensão aumentava por vários motivos, entre as colônias e a metrópole britânica. A cada vez mais árdua posição das colônias já havia chegado aos ouvidos do parlamento. Contudo, o efeito da lei sobre o comércio britânico afetava diversos interesses. Isso resultou na discussão de sua revogação no ano seguinte, e foi quando Franklin testemunhou perante a Câmara dos Comuns, no que é descrito como uma defesa magistral dos interesses e direitos dos americanos perante o parlamento britânico. A lei finalmente foi revogada naquele ano de 1766, e com isso as tensões diminuíram, embora não demorariam a ressurgir. Mas Franklin, pelo menos por agora, tinha a imagem de um famoso porta-voz das colônias. E isso o levou a ser nomeado também como agente da Geórgia, Massachusetts e Nova Jersey. Ele permanece em Londres por mais alguns anos. Durante esse período, ele desenvolveu um forte interesse pelo xadrez, com o qual havia se envolvido décadas antes, por considerar que fortalecia as qualidades da mente. Porém, as pressões sofridas na metrópole aumentaram progressivamente. E após a morte de sua esposa em 1774, Franklin foi forçado a deixar Londres em 1775. Tudo isso em meio às notícias que chegavam da América, onde o atrito havia levado a desentendimentos irreconciliáveis, e onde o espírito livre havia germinado em muitos colonos que agora rejeitavam a relação com a monarquia. Ao retornar, Franklin já era notavelmente envelhecido. Sua imagem era típica de retratos oficiais. Um homem com cabelos longos e grisalhos, barriga mais alargada e seus pitorescos óculos na ponta do nariz. As tranquilas colônias que ele havia deixado para trás agora estavam mobilizadas e efervescentes. Franklin rapidamente entendeu que o único curso de ação possível era a luta pela independência e imediatamente aderiu ao movimento. Assim que chegou a Filadélfia, foi nomeado como deputado pela Pensilvânia, ante o Segundo Congresso Continental, onde representantes das 13 colônias ratificaram a luta contra o rei Jorge III e ordenaram a criação de um exército. Devido à sua experiência no serviço postal, continuou como diretor de correios das 13 colônias, mas agora com o foco voltado para se livrar da autoridade britânica. No ano seguinte, também foi um dos atores que mais promoveu o processo de emancipação dentro do Congresso. E depois, integrou a comissão para redigir a Declaração de Independência, junto com deputados como John Adams e Thomas Jefferson. Assim, após uma profunda discussão no Congresso, o documento finalmente foi assinado em 4 de julho de 1776. As colônias passaram a ser vistas como estados livres e independentes. Cada colônia teve então que assumir sua própria legislatura. E Franklin integrou imediatamente a Convenção Constitucional da Pensilvânia, assumindo nada menos que a presidência da mesma. Mas após alguns meses, o mesmo Congresso Continental lhe atribuiu uma nova tarefa do outro lado do Atlântico. Tratava-se de uma missão sem igual. Uma missão diplomática na França, com a tarefa de negociar tratados de comércio e uma aliança militar com esse país. Ele precisava convencer o rei Luís XVI e Franklin,
Ele conseguiu isso em um espaço de 2 anos, fazendo com que a França até mesmo se envolvesse abertamente na guerra como aliada da causa americana. Durante sua passagem pela França, ele se relacionou com a corte do rei e a aristocracia francesa em declínio, famoso por suas invenções e escritos. Mas aqui ele se destacaria em outra faceta, a de celebridade e referência da moda, pois sua imagem gorda chegou a ser usada em produtos comerciais como caixas de tabaco. E o estilo de suas roupas e seus chapéus de pele foram rapidamente emulados pelos cortesãos franceses. Além disso, também durante esses anos, ele deixou para o mundo uma última invenção, os óculos bifocais, que fundiam 2 pares de óculos em uma mesma armação. Tudo isso enquanto a guerra continuava em solo americano. O exército continental gradualmente obteve vitórias mais decisivas, até que Franklin recebe uma nova e grande tarefa em 1783, negociar o Tratado de Paz com a Grã-Bretanha, após a vitória dos americanos. Foi este o famoso Tratado de Paris, elaborado junto a John Adams e John Jay, com o qual se pôs fim à guerra e se reconheceu a independência dos 13 novos estados. E assim, após mais alguns anos, Franklin acabou voltando para os Estados Unidos após concluir suas funções como embaixador. Já de volta a Filadélfia, o octogenário Franklin continuou ligado aos assuntos públicos. E em 1785 foi eleito presidente do Conselho Executivo Supremo da Pensilvânia, um cargo equivalente ao de governador atualmente. Nesse trabalho, atuou como anfitrião da Convenção Constitucional de 1787, que tinha como objetivo produzir uma Carta Magna para a nova nação. Como delegado, assistiu à última grande contribuição pública nesta conferência, ao estabelecer a representação idêntica dos estados para o Senado e a representação proporcional para a Câmara dos Representantes. Finalizada, a Constituição vigorou a partir de 1789 e, com isso, Franklin se transformou no único pai fundador que assinou a Declaração da Independência. A Constituição e o Tratado de Paris, 3 documentos primordiais dos Estados Unidos. Já fatigado, velho e cansado, Franklin completou a autobiografia que vinha escrevendo há vários anos. Sua longevidade se devia, em parte, ao seu conhecimento sobre saúde. Por exemplo, ele sempre fazia longas caminhadas. E tinha o extravagante hábito de tomar banhos de ar, que consistiam em sentar-se nu em frente a janelas abertas de par em par. Mas uma última responsabilidade ainda o esperava: presidir a Sociedade para promover a abolição da escravidão na Pensilvânia. No entanto, ele já não aguentava mais, e após 84 anos bem vividos, faleceu no dia 17 de abril de 1790. Essa foi a vida de Benjamin Franklin, um homem à frente de seu tempo, com um engenho criativo que lhe permitiu encontrar soluções práticas para vários males da época. De múltiplas facetas, simples, apesar de seu grande intelecto, sempre com uma grande vocação para o serviço aos outros. Mesmo sem educação formal, demonstrou que nada o impedia de desenvolver diversos interesses, guiado por sua insaciável curiosidade. Mas sua maior criação, seu maior legado, não foi outro senão o primeiro estado republicano e federal do mundo, os Estados Unidos da América. Trata-se, em síntese, do pai fundador mais carismático e completo, do aprendiz de todos os ofícios e do americano mais célebre de seu tempo. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Quem falou foi Reinaldo Carrillo. Convidamos vocês a se inscreverem neste canal, a nos seguir na nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia, e, claro, a compartilhar este vídeo, dar um like e deixar seus comentários. Até mais e que Deus abençoe vocês.